Manas que Viajam, um podcast que reúne mulheres que viajam por lugares e ideias e juntas viemos mostrar para o mundo um pouquinho do nosso legado. Boa viagem, eu sou Nath Barbosa, estou nômade, sou de Minas Gerais, tenho 33 anos. Primeira vez que me apresento assim, eu sempre vou mudando a minha forma de apresentar. Estou morando e vivendo pelo mundo. Vocês devem ter reparado que nos últimos episódios rola sempre música no fundo. Não consegui achar um lugar silencioso para gravar na Colômbia hoje, de novo. Vou fazer uma audiodescrição. Estou num restaurante com um verdinho no fundo, um quadro, aquela blusa de sempre, né? Preta com marrom, colarzinho, cabelo solto preto, pele branca, olhos castanhos. A nossa convidada está com o fundo de escritório, umas estantes, umas decorações, um troféuzinho, uma cadeira super confortável de trabalho, que eu sinto muito falta. Uma blusa azul, um colarzinho dourado, pele branca, cabelo castanho claro e olhos verdes. Seja bem-vinda, amiga. Eu estou muito feliz que você topou. Fala de você. Vem. Eu que estou muito feliz de você ter me convidado. Uma das minhas metas do ano era participar de um podcast. Nós estamos aqui faltando pouco para acabar o ano e eu bati essa meta. Então, olha, eu fiquei muito feliz, estou muito grata mesmo por estar aqui. Bom, eu sou a Luísa Delarete, tenho 32 anos, eu sou empresária, trabalho na área de eventos, eu tenho um cerimonial voltado para casamentos, sou esposa do Rafa, mãe do Luca, amo viajar. E temos conceitos bem diferentes de vida, eu sempre falo isso com a Nath, e somos muito amigas. Então, a vida é sobre isso, né? A gente unir pessoas que às vezes não têm as mesmas visões, os mesmos objetivos que a gente, mas fazer com que a gente tenha objetivos e propósitos em comum no final das contas. Lindo isso, total. Gente, eu escolhi trazer a Lu pro Manas que Viajam, mais uma amiga pessoal de muitos e muitos anos. 20 e quantos anos? Nem sei. Mais de 25, talvez. A gente acompanhou muitas fases uma da outra, assim, na vida. E a gente chegou nesse momento, né, agora, assim, mais maduras. E continuamos. Compartilhamos muito amor, muito carinho. Amiga, vamos começar então o papo. Me conta, um dos seus principais valores de vida. Olha, é engraçado que eu sempre falava que a palavra que melhor descrevia a minha vida seria liberdade, sabe? Eu sempre falei, gostei de ser muito livre. E eu sou uma pessoa muito livre, que gosto muito de liberdade, eu tenho liberdade desde muito cedo, desde muito nova. Então, eu falava que a palavra da minha vida era ter liberdade. Então, por isso eu acho que isso tem a ver com um pouco da minha vida de gostar de viajar, de gostar de, assim, vamos, amanhã, vamos, e sempre foi muito assim. Eu confesso que, assim, tem uma coisa que não está atrelada à maternidade, é liberdade. Eu já não posso falar assim, vamos agora? Não dá para ir agora, não dá para ir amanhã, não dá para ir para qualquer lugar. Né? Então, isso bateu muito forte para mim depois que eu fui mãe. Hoje, assim, eu falo que o meu principal valor de vida é família. A liberdade, ela foi um pouco extinta devido à maternidade, mas que a gente ainda consegue fazer aquilo que a gente quer, mas hoje pensando num propósito de vida que a gente tem muito maior, que é o nosso filho. Mas não somente o nosso filho, eu sou uma pessoa muito família, né? A minha melhor amiga e a minha mãe, todo mundo conhece a minha mãe, porque eu levo ela para todos os lugares, ela é minha principal companheira de viagem, de bar, de tudo. E também o meu irmão, minha cunhada, então a gente é muito próximo, a gente assim, já tem um grupo de viagem, assim, que a gente faz tudo junto, que é minha mãe, o meu padrasto, eu, meu irmão, meu marido e minha cunhada, agora o Luca, então agora nós somos 7. E minha mãe tem carro grande pra gente viajar, então assim, nós fazemos tudo junto. Então eu acho que a família hoje, o meu principal valor de vida é família. Maravilhosa. E eu acho tão lindo isso, que uma das coisas que eu mais aprendi vivendo com tanto movimento foi que as coisas mudam mesmo. Você tem que mudar. E aí eu me vejo questionando tanto conceito e vendo que, às vezes, tanta coisa que a gente tenta trazer muito, assim, definidinha, atrapalha a gente, porque faz a gente sofrer, sabe?
Ai, tipo a Sim. liberdade. Eu tava conversando com a Daphne no outro episódio, ela falou assim, ai, Nath, eu não consigo nem definir isso. O que que é liberdade? Eu não sei. E, tipo, sabe, é muito complexo. Porque viver é muito complexo, mas sem querer também viajar aqui demais nas ideias, vamos voltar falando da viagem, das viagens mesmo na prática. Você já chegou a viajar alguma vez sozinha? Já viajei sozinha quando eu fui fazer meu intercâmbio, né? Foi a minha primeira viagem sozinha, assim, que eu fui sozinha mesmo, sem ninguém. Que eu já tinha viajado sozinha, mas tipo para encontrar alguém, sempre tinha, né? Ali no destino final eu ia fazer alguma coisa em conjunto com alguém e tal, mas que eu fui sozinha na cara e na coragem com isso. E aí, assim, o meu pânico já começou no aeroporto, que eu cheguei no aeroporto, e aí eu fui para aprender a falar inglês, né? E aí eu falava um inglês básico na época, assim, e a minha tia, que é minha madrinha, a madrinha do meu filho também mora em Miami, então vem com um inglês, assim, de Miami, que sei lá, você se vira em qualquer lugar. E eu fiz escala na Carolina do Norte, e chegou lá, é um inglês completamente diferente, assim, eles não entendiam nada que eu falava. E aí eu queria entender por quê eu ia fazer imigração lá. Não sei se foi lá ou se foi em outro lugar, eu sei que eu tinha que pegar minhas malas. Eu ia pegar minhas malas e despachar de novo. E aí eu tinha que saber onde que eram as malas, onde que eu ia pegar as malas, eu perdida ali. E eu fui lendo e tal, mas não era. O aeroporto estava muito cheio, eu também estava bem desesperada. Fui pedindo informação e eu vi que as pessoas não me entendiam. Eu falei assim, nossa, agora eu tô um pouco ferrada, assim. E aí foi meu primeiro sentimento, eu falei assim, nossa, eu tô realmente sozinha. Aí eu comecei a entrar em pânico, já desde o aeroporto, assim, desse momento, e aí depois foi uma sucessão de coisas que aconteceram, que eu até vim embora antes, né, mas foi a minha primeira experiência, assim, viajando sozinha, foi assim, já indo morar fora mesmo. Você falou que foi embora antes, mas você ficou quanto tempo? Então, no final era para eu ter ficado 3 meses, eu fiquei 1 e meio, eu vim embora bem antes, assim, que era só Até durante que o período muito, né? das férias, até que muito por todas as situações que eu vivi. Porque o que acontece? O cenário que eu fui é, fazer o intercâmbio, eu estava super bem numa empresa, até a empresa que eu conheci o Rafa, né? Ele trabalhava lá também, a gente se conheceu lá. E na época que eu fui, quando eu conheci o Rafa, eu já estava para ir, assim. E aí eu não, eu era solteira, tu tava com esse plano de ir, e aí acabou que eu conheci ele, nós começamos a namorar, tinha pouco tempo que a gente namorava, e eu tinha uma vida muito estável aqui financeiramente, porque eu ganhava muito bem e tal, e eu larguei tudo para poder fazer esse intercâmbio. E como eu era muito independente financeiramente, eu falei assim, eu não vou fazer para estudar, porque senão minha mãe vai ter que ficar mandando dinheiro e tal. Eu não tinha o aporte financeiro para fazer isso por mim na época, então eu falei, não, pô, eu já trabalho, eu vou ir para trabalhar lá. E eu fui para ser camareira mesmo, e para mim estava tudo ótimo. E o trabalho, assim, eu nem vou falar que era a parte ruim, não, de jeito nenhum. E aí acabou que eu tive uma experiência super negativa. Primeiro que começa que a gente ficou, quando eu cheguei, né, que me buscaram no aeroporto, me levaram, a gente ficou tipo, sabe, hotel, que lá chama motel, né? Que é aqueles hotéis tipo mais em beira de estrada, assim, e aí que tem uma cozinha, 2 camas e tal. Beleza, eu cheguei ali o primeiro dia, fiquei sozinha num quarto gigante e tal, falei, não, tranquilo. Nos outros dias foram chegando, tipo, pessoal, assim. E aí, no final das contas, o meu quarto ficou eu, um casal de brasileiros, 2 chilenas que eram irmãs gêmeas e uma peruana, tipo, num quarto que tinha 2 camas, um sofá-cama. Aí eu falei, não, eu não vou dividir com ninguém. O casal dividia a cama, as irmãs dividiam a cama, e aí a peruana dormia no sofá-cama, eu comprei um colchão de ar para eu poder dormir. E eu fiquei 1 mês e meio dormindo no colchão de ar. Minha coluna voltou totalmente fodida. Antes tivesse sido no chão, assim, eu não ligava. Mas no colchão de ar ele é muito ruim. Tinha dia que eu acordava no chão, enfim. E a experiência foi negativa porque meio que a gente não conseguia fazer nada lá, sabe? A gente não conseguia viver experiências, porque a gente trabalhava muito. Então a gente ficava ali trabalhando no hotel, eles buscavam a gente tipo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, a gente trabalhava no hotel até 4 da tarde. E o lugar que eles colocaram a gente, que era esse motel, era tipo num bairro muito afastado e muito periferia, assim. A gente tinha muito medo de sair à noite.
Outlet, geralmente, todo mundo sabe, outlet não é afastado, era perto do outlet, a gente ia a pé pro outlet. Só que a gente só tinha coragem de ir de dia, porque à noite a gente ficava com medo, assim, teve um dia que a gente deixou para voltar mais à noite, a gente foi seguida e tal. Então, assim, foi bem conturbado, sabe? E aí eu ficava o dia inteiro arrumando um tanto de quarto, ou seja, eu ficava sozinha, eu não desenvolvi o meu inglês nessa ocasião, nessa oportunidade, eu convivia com brasileiros e chilenos ou seja, né, pessoas que falam espanhol, então, assim, o inglês, basicamente, a gente até falava, mas a hora que a comunicação estava difícil, a gente conseguia se entender no portunhol mesmo, então não fez tanta diferença. Então, não foi uma experiência tão positiva e válida. E aí, como eu falei, a gente não conseguia fazer muita coisa, porque a gente estava muito longe. Então, tinha dia que a gente falava assim, igual, eu lembro que perto do Natal, lá tinha uma cidade de Natal, assim, super legal. Esse foi um dos dias mais legais, assim. A gente foi conhecer e tal, e a gente fez marshmallow assado e tal. Mas, assim, era muito raro a gente conseguir fazer alguma coisa. Primeiro porque da nossa galera tinha gente que trabalhava de dia, tinha gente que trabalhava à noite. A gente falava assim, vamos ficar até mais tarde, a gente volta na van da noite. Só que não cabia todo mundo. Aí a gente foi para poder pegar ônibus. Não passava ônibus que voltava para perto da nossa casa mais à noite. Então a gente tinha que pegar um táxi e ficava, tipo, absurdo, como $40 o táxi até a nossa casa, porque era muito longe, né? Então, assim, no dia do ano novo, nós fomos para uma balada e, assim, não tinha como a gente, por exemplo, a gente queria pegar alugar um carro e fazer uma viagem. A gente não tinha dias, porque as nossas folgas nunca eram, tipo, 2 dias. A gente trabalhava, tipo, 5 dias, folgava um, no outro dia a gente tinha que trabalhar, e assim já é a mesma coisa com as outras pessoas. Então, o dia que eu folgava, que era minha folga, ninguém tava de folga. Entendeu? Então, assim, foi muito. E eu falei, cara, eu tô aqui. Ah, e outra, o que a gente ganhava não dava para pagar o nosso aluguel, basicamente. Então, assim, minha mãe até precisou pagar, e a gente recebia só depois do mês trabalhado. E as nossas contas vinham antes. Então, o aluguel a gente acertava por semana e a gente recebia só depois. Tanto que eu fui receber, eu já estava até lá de novo. Eu já tinha. A outra vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu fui receber o dinheiro de quando eu trabalhei lá. Porque é muito depois, assim, que você recebia. Então, assim, nos Nossa, primeiros que meses, cilada. foi uma ciladaça, assim. Aí eu peguei com o mesmo e falei, cara, eu tô aqui, querendo ou não, tô gastando uma grana, não tô aprendendo inglês, eu vou embora. Aí eu peguei e fui embora, ainda fiquei um tempo em Miami, lá na casa da minha tia e tal, e depois falei, quer saber, eu vou voltar. E aí eu voltei, porque eu ia perder um mês de aula nisso, e aí eu falei assim, não vou perder nada, porque era o ano que a gente ia formar. Eu falei, não, eu vou voltar, bom que eu não perco nada, porque, assim, não tá me agregando. Porque eu sou muito certa, assim, com as coisas, sabe? E eu comecei a ficar, é muito engraçado, né? O corpo da gente fala muito. Eu comecei a ficar toda roxa, roxa. Tipo assim, eu não tinha batido em nada e eu ficava roxa, 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 roxa. Roxa. Meu corpo mesmo, assim, tentando expelir aquele emocional todo afetado que eu tava. Eu não tinha tempo para pensar em nada, porque Total. só trabalhava, só trabalhava. Que loucura. Sabe que eu É. tive um momento assim também? Que uma época eu estava trabalhando, porque eu tenho meu trabalho, né? A maioria da galera sabe que eu tenho uma agência de marketing e tal, então eu sempre estou tentando conciliar a vida empreendedora com a vida nômade, e aí eu busco às vezes ter umas experiências como voluntária, né? E aí no início da jornada nômade era mó, tudo alegria, né? Você tá empolgada, cheio de energia. Chegou um tempo que eu falei assim, isso cansa, não é? Ainda mais depois dos 30. Eu falei, não, eu não tenho 20 anos, 18, igual essa galera mochileira, mas não, eu tenho que preocupar com a minha saúde, com o meu bem-estar. O nosso corpo, ele fala muito sobre o que a Fala gente está muito. sentindo, mesmo às vezes a gente não está transparecendo tudo aquilo. Às vezes demora para vir, por exemplo, eu gosto de conversar muito com a galera que vem me chamar. Aí, no caso, dando a visão do nômade aqui, né, que como tá na moda, aí vem muita gente que entra no meu Instagram e me pergunta, às vezes até no Facebook, assim, ai, como é que eu faço para começar? Eu falo assim, muita atenção com o que você quer,
com o seu cuidado, com a sua saúde, não é só oba-oba, ai, é lindo trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Tem muitas variáveis. E a gente tem que ter muita consciência, tem que se conhecer nosso emocional, saber como é que o nosso corpo funciona. Tentar sempre se ouvir, né, amiga? Porque, igual você falou, às vezes, se você não para se escutar, ou o corpo vai te mostrar com alguma coisa, né? Tipo, Sim. essas questões aí somáticas. E qual foi, então, mudando aqui de assunto, mas falando do mesmo assunto de viagem, a sua última viagem? Que essa aí foi há tanto tempo. E qual foi a mais recente? Eu fui agora em outubro para Fortaleza, porque o meu marido trabalha uma semana lá, uma semana aqui, né? E a gente usa muito cartão de crédito, então, para a gente acumular milhas, porque como ele vai muito, né, a gente precisa muito de milhas e tal, e aí a gente tem o benefício da Azul, que a gente ganha uma passagem gratuita, uma nacional e uma internacional. E aí ele falou assim, oh, vamos aproveitar, então, vamos, em vez de eu ficar uma semana assim, uma não, eu fico 2 lá e você vai comigo? Deles. Mas É. você ficou só em Fortaleza mesmo? Ó, eu fui Foi, para né? Fortaleza, eu fui para Cumbuco, que eu amo. Eu não consigo ir para Fortaleza sem ir para Cumbuco. É um lugar que você ia amar, sua cara, sua Eu vibe. tenho que ir. Várias pessoas já me falam desse lugar. É tipo um Jeri, só que é um Jeri mais rústico, menor, assim. Porque Jeri hoje é muito glamouroso. Sim. Eu fui em Jeri em 2015, com a Mari até. Foi, eu lembro Quando quando vocês não foram. era tão coisa. Não, não era nada. Então, e Cumbuco ainda tem essa pegada. Ó, Cumbuco eu ia lá quando eu era criança, que eu morei em Fortaleza. Eu adoro Cumbuco. E é um point de kitesurf. Porque lá tem, tipo, a melhor lagoa da América Latina para a prática de kite. Então, uma das etapas do Mundial acontece lá. E daí, há 2 anos atrás, quando a gente foi, o Mundial ele seria lá dali, tipo, uma semana, 2 semanas. Então, tava muita gente, tipo, os nomes mais tops do kitesurf estavam lá, nessa lagoa e tal, e a gente viu eles e tudo mais. O Rafael foi fazer uma aula também, que o Rafael é desses. Ele vai para qualquer lugar, ele vai fazer algum esporte diferente que ele ainda não fez, que ele ama esporte, então ele vai fazer. Aí ele foi fazer uma aula, ele fez aula nessa lagoa e tal. Então, lá é muito lindo, muito legal, assim, tem uma vibe muito gostosa, uma energia muito boa. Então, fui para Cumbuco, fui para Fortaleza e acho que só dessa vez, que é a última vez, há 2 anos atrás, eu também fui para Jeri. Eu fui para Jeri, aí nós fomos para um casamento em Fortaleza, fomos para Cumbuco. Depois voltamos para Fortaleza. Dessa vez eu acho que eu fui só para Fortaleza e Cumbuco mesmo e levei o Luca no Beach Park, que assim, o Luca tem 1 ano, não vai aproveitar nada. Nossa, foi maravilhoso. Tem a Que fotinha dele. bonitinho. Não, foi acho que um dos dias mais alegres. A hora que eu pus ele assim na aguinha, aquele tanto de brinquedo, assim, ele amou, amou. Inclusive, ele começou a andar lá em Fortaleza. Ai, gente. Que máximo. Foi. Que delícia. Agora você vai começar a descobrir uns rolês assim, né? E brincar de ser criança de novo, junto com os filhos. O filho. Mas sabe o que eu acho? Ou os, né? Daqui a um tempo a gente não sabe. Nunca sabe. Mas eu tenho essa questão muito criança ainda, assim. Eu gosto muito de brincar, E eu falo que, assim, eu tô doida pro Luca crescer, e agora ele tá crescendo, ele tá... Pra gente poder brincar. Sou essa mãe que gosta disso, sabe? De participar, de levar para as coisas, de levar para brincar e tal. E eu interajo também com criança, assim. Eu acho que é porque eu cresci no meio de muito adulto. A minha mãe foi mãe muito cedo. Depois, eu não tenho primos da minha idade. O próximo neto, né, da minha família é o meu irmão, que é 7 anos mais novo que eu. Então, eu não cresci, assim, tendo uma infância que eu brincava com muita gente. Tive uma infância mais solitária, assim. Então, eu acho que eu tenho um pouco disso, dessa coisa de criança, de brincar. Meus sobrinhos me amam. Então, eu acho que é por isso, assim. Nunca é tarde. É. Tem alguma coisa que te motiva, assim, a viajar quando você vai pensar numa viagem? Tem, assim, eu gosto muito de viajar, conhecer outros lugares, de sair um pouco da minha rotina, sabe? Assim, sair um pouco da minha bolha, do meu quadrado, embora eu nunca tirei férias, né? Tipo, parei de trabalhar. Não, para onde eu vou,
hoje, principalmente, né, que a gente tem o celular. Então, eu nunca desconectei, de fato, do meu trabalho. Mas eu gosto de conhecer novos lugares, de conhecer novas culturas. Isso vem muito do fato de que, desde muito cedo, né, eu morei em vários lugares. Então, logo que eu nasci, com meses, assim, eu tinha 3 meses, nós fomos morar no Rio de Janeiro, eu fiquei lá até 5 anos, depois nós fomos para Fortaleza, aí minha mãe engravidou do meu irmão, a gente voltou para BH, eu fiquei um tempo aqui em BH, depois eu fui para Belém, nós fomos para Belém, de Belém nós fomos para São Paulo, de São Paulo nós fomos para Recife, e aí de Recife nós viemos embora. E aí, então, assim, eu sempre gostei de conhecer outras culturas, de conhecer. Então, sempre quando eu viajo, eu busco também conhecer não só sobre paisagem, sobre o que é bonito, mas de entender aquela cultura local. Eu gosto muito de fazer, de fugir do óbvio, sabe? Tipo, a pessoa tá indo para Paris, tá indo na Torre Eiffel. Tá, mas o que é que o pessoal daqui faz, sabe? Então, assim, qual que é esse rolê? Então, por exemplo, lá em Jeri, eu tenho uma amiga que mora em Jeri. Então, os passeios, eu não peguei um passeio com um bug normal que todo mundo faz. Ela me apresentou um amigo dela, que lá eles têm esses carros assim, era até um triciclo, e nós fomos fazer um passeio com um amigo dela que mora lá, que é até aqui de BH também. E ele foi mostrando pra gente lugares que não eram tão óbvios, assim, sabe? Que não era, claro, os lugares turísticos também, que eu acho importante a gente conhecer também, obviamente, mas também fomos passando por lugares que não eram tão turísticos, assim, poucas pessoas conhecem, para fugir um pouco do óbvio. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito, assim, fugir do óbvio, fugir daquilo que todo mundo vai. Que sensacional. Eu gosto também. Ó, pra você ver, né? A pessoa que é menos nômade na vida, que estava com mais medo de não ter o que falar, já contou mais história do que muita convidada, que às vezes não conta pouca história, já morou em mais lugares que muita gente. E ainda tem uma pitada de nômade digital, porque viaja e continua trabalhando. É. Pensando por esse lado, Descobrindo outras facetas humanas que viajam. Não, e eu tenho muitas histórias, porque assim, igual eu falei, eu morei em muitos lugares. Então a gente ia para muitos, daqueles lugares que a gente morava, a gente fazia muita coisa. Então, por exemplo, eu morei em Belém, igual eu te falei, vai na ilha de Marajó é lindo. Eu fui para a Amazônia, então eu fiz um passeio de barco com os índios, eu tenho foto, eu pequenininha, toda pintada, eu conheci a maior árvore de não sei o que lá, da Amazônia. Então, assim, eu falei, a gente gosta de conhecer história, cultura, e não conhecer várias outras coisas. Por exemplo, quando eu fui para Nova York, e eu gosto muito de história, eu falei, mãe, vamos fazer um rolê que a gente vai para Washington. E é um rolê, um tour guiado, que eu sou dessas. Eu gosto do tour guiado que conta história, entendeu? Tipo assim, igual quando eu fui para a Amazônia, foi isso. Eu fui no barco com os índios, e aí eles iam explicando, essa é a maior árvore, não sei o que lá, isso aqui, não sei o que lá. E aí eu fiz esse rolê aí, que eu fui para Washington, e aí conta a história dos Estados Unidos inteira, assim, sabe? Dos presidentes, enfim, então é muito legal, assim. Aí eu gosto de fazer esses roteiros guiados para conhecer a história mesmo, o que tem por trás ali de tudo. E quando você vai viajar, então, você monta um planejamento, se organiza bonitinho lá? Como é que conta? Conta um pouco assim, como é que você faz para montar o rolê? Eu sou dessas. Se eu acho que se eu não trabalhasse com isso, talvez eu seria agente de viagem, porque eu pesquiso tudo, e eu monto as nossas viagens todas. Então, por exemplo, para Nova York eu tenho um roteiro, eu monto um roteiro de cada dia de tudo que a gente vai fazer. Até a Cíntia, que estudou com a gente, está indo para Nova York agora, ela falou assim, me manda seu roteiro de Nova York. Eu falei, manda, tá aqui, ó. Mandei para ela e tal. Então eu monto tudo. Eu lembro quando uma vez que a gente foi para Califórnia, e eu falei assim, olha, eu tenho os lugares que eu quero conhecer, Rafael queria esquiar, e aí eu falei, ó, nós vamos pegar o carro em San Diego, eu queria ir para San Diego, Los Angeles, e a gente ia para Big Bear esquiar. E aí eu faço a pesquisa, tipo, se eu for pegar o carro em San Diego e devolver em Los Angeles, ou se eu for primeiro para Los Angeles para devolver em San Diego, qual que vai ficar mais barato? Quais passagens? Como é que vai ficar mais barato isso aqui, esse translado? Eu ia, porque eu ia sair de Miami, ia para San Diego, ou eu vou para Los Angeles, o que vai ficar mais barato, como é que vai ficar? Então eu faço uma pesquisa de tudo para viabilizar. Então, do carro que tem que alugar para poder
E, né, porque tinha neve, então não é qualquer carro, corrente, como é que ia e tal. Então, eu faço essa pesquisa, assim, de tudo, eu vou conhecendo tudo, olho sobre tudo, faço toda uma pesquisa, monto o roteiro dos dias, e aí a gente vai também, claro, tudo vai mudando, né? Então, por exemplo, eu fiz o meu roteiro de Nova York, e aí nós fomos para. Eu já fui para Nova York, tipo, umas 3, 4 vezes, eu acho. É o meu lugar preferido no mundo, por enquanto, né? Dos que eu conheço. E eu amo ir pra lá. Sempre que me chamam, eu falo, ai, não, vamos. E vou. Aí eu fui levar o meu marido pra lá, que eu já tinha ido 2 vezes, eu acho, na época, e eu falei assim, não, Rafael, você precisa conhecer, meu lugar preferido, vamos pra lá. E aí foi só eu e Rafael. E aí, tipo, eu tinha lá, tudo que a gente ia fazer num dia, no outro, a gente fez, tipo, 2 dias em um. A gente andou, tipo, 50 quilômetros num dia, assim. E lá é tudo muito legal, Meu muito fácil. Deus! Tudo que tinha pra fazer, a gente foi fazer num dia. Aí, tipo, aí no dia seguinte, a gente encontrou com um casal de amigos dele. Com um amigo dele, que tava com a esposa também. E aí a gente foi falando, não, ó, o que vocês vão fazer? O que vocês têm programado? Não, então vamos juntar nossa programação e vão fazendo juntos aqui e tal. Então as coisas vão acontecendo. Então eu tenho um quê de montar todo um planejamento, mas eu também tenho um quê do deixa me levar. Eu também não fico, nossa, tem que ser assim, vamos fazer isso. É claro que eu tenho. Tem coisas que eu quero muito fazer que eu não abro mão. Né? Isso aqui tem que. Você vai para Nova York, você tem que fazer. Tem várias coisas que você tem que fazer. Eu, por exemplo, não abro mão de que se eu for lá 30 vezes, eu vou 30 vezes no museu, né? Do 11 de setembro. Mas eu amo lá, sabe? Assim, me comove muito. E cada vez que eu vou lá, como é muito grande, assim, não é tão grande, mas tem uma coisinha que me chama atenção. Eu vou com um novo olhar. E aí, então, lá Tipo, ler o mesmo sempre. livro várias vezes, né? Você vai vendo outras coisas. Exato, você vai vendo com outros olhos aquilo ali. Então, eu vou. E cada um tem uma perspectiva, né? Então, por exemplo, quando eu levei Rafael lá, Rafael teve perspectivas que eu não tive. E a gente vai compartilhando aquilo ali. Então, eu sigo um planejamento do que eu quero seguir, assim, mas eu também me deixo muito me levar, assim, o que vai ter, a gente, é muito engraçado, sempre que a gente viaja, a gente acaba encontrando alguém que a gente conhece, aí a gente une, vai fazer outras coisas, então, a gente fica também meio que disso, sabe, o que acontecer é isso mesmo, nós estamos indo. É bom que é tipo o seu próprio trabalho mesmo, né? Trabalhar com evento tem que ter um planejamento detalhadíssimo, minucioso, e também tem que ter o jogo de cintura, porque com certeza vai acontecer algum imprevisto, mínimo que seja, sempre vai acontecer alguma coisa, né? Exatamente, a gente conversa muito sobre isso, né? E eu sou uma pessoa muito flexível, assim, que eu me adapto aqui. Acho que isso vem de eu ter mudado muitas vezes, né? Pode ser. Já teve um ano de eu estudar em 3 escolas, então eu tenho que ter essa adaptabilidade ali, e é isso. Então, acho que isso vem um pouco disso, e eu tenho muito isso, sabe? De que eu penso muito rápido. Vem um problema, eu penso muito rápido, eu reinvento, eu faço de outra forma. Então, assim, nas viagens é isso, a gente vai indo, seguindo o planejamento, mas o que tiver que vir, a gente vai, faz, muda, depois faz, não deu para fazer, então outra vez a gente faz, e aí tá tudo certo também. Por exemplo, lá em Jeri, a gente não foi na Pedra Furada. Diz que é uma furada, inclusive, a Pedra Furada. E para Pedra Furada dizem que é uma furada. Tipo, nada demais, né? Nada demais, anda pra caralho e é aquilo ali. Mesma coisa que você vê no coisa. E aí, o que aconteceu? A gente estava previsto, eu montei o roteirinho da viagem lá, tudo certinho e tal. E aí, estava previsto pra gente ir um dia na Pedra Furada. Aí acabou que a gente encontrou com a minha amiga. Essa minha amiga tinha muitos amigos lá. Nós fomos pra balada todos os dias, acordava tarde, que disse que pra ir pra Pedra Furada tem que ser cedo. A gente acabava acordando de ressaca, cansado no dia seguinte. Não, vamos deixar. Aí nós deixamos a Pedra Furada pro último dia. Aí acordei cedo, não, hoje nós vamos. Choveu. A minha amiga falou, ai, Lu, chovendo na Pedra Furada é mais furada ainda, não vai, não. Falei, então tá bom, tchau, vai. E não fomos na Pedra Furada, então não conheço Pedra Furada. Nossa, eu já fui embora também de tantos lugares sem conhecer o ponto turístico mais famoso. Às vezes, nossa, eu amo isso que você teve em Jeri, por exemplo. Às vezes o contato que a gente tem com as pessoas do lugar, alguém que não precisa ser nativo, está morando lá, né? A gente faz uns rolês muito mais legais, desde você descobrir um restaurante que tem uma comida maravilhosa, até você descobrir um lugar que não é turístico, mas que está lá todo mundo tendo
um momento super legal. Exatamente. Nós, em Jeri, a gente viveu muito isso, porque em Jeri não tem muito nativo. O nativo são pessoas Todo mundo de que fora veio que de moram. fora. Exato. E a gente, como minha amiga mora lá, a gente ficou em contato basicamente com todo mundo que morava lá. A gente andava com um grupo que morava lá. Então a gente era da cidade. Então a caipirinha, a gente comprava caipirinha no lugar que era mais barato, que eles vendem mais barato para quem é de cá. Então era isso, para entrar na balada lá a gente não pagava, porque a gente estava com a minha amiga e ela falou, não, a gente mora aqui e tal. Então, assim, era isso. E é o que eu falei, né, de sair do óbvio, de conhecer coisas que o olhar de quem está lá mesmo todo dia ali, não só aquele olhar muito expansivo, assim, de quem vai para visitar. Já eu tenho que conhecer isso, e não, e às vezes as experiências que a gente vive fazendo uma coisa que não é tão óbvia é mais incrível do que, por exemplo, ir na Pedra Furada. Tem alguma outra experiência não óbvia que você já viveu que foi muito marcante também? Você lembra? Porque essas experiências, elas mexem muito com a gente às vezes, né? Dependendo do que é. Não precisa ser também nada bom, não, mas eu sempre fico assim, sei lá, eu acho muito legal. É tipo, parece que você muda mesmo, assim, destrava um filtro no seu olhar, ou então você, sei lá, vive um negócio que é tão gostoso que cria uma memória tão boa, assim, que você vai guardar para sempre, né? É bom demais. E é engraçado, você me fez lembrar que são percepções diferentes, né? O tanto que isso, para mim, é de um jeito, por exemplo, o Rafael é de outro. E eu lembro que quando a gente foi casar, no meu chá de panela, eu acho que você foi, não lembro se você vai lembrar disso, mas fizeram uma pergunta, qual que é a melhor viagem de vocês? E o Rafael respondeu que foi para Califórnia. E eu vou falar a verdade, era uma viagem que eu nem lembrava que a gente tinha feito. E eu respondi outra. Aí você a resposta errada. Eu falei assim, gente, mas para ele pode ser uma, para mim é outra. Porque a viagem da Califórnia, para ele, foi a viagem mais legal da vida dele, porque ele esquiou, ele fez tudo que ele queria, esquiou não, snowboard, né? Eu detestei, por fim eu tirei o snowboard e comecei a chorar no meio como é que chama? Do negócio lá, da neve lá, da da estação, pista. lá da pista. Da pista para vir embora. Tinha um trem para descer assim, eu falei, Rafael, eu vou descer. Aí ele foi descer me parando assim e tal. E o inglês também, tipo, um inglês muito difícil de entender nas aulas. Eu não conseguia entender, eu falava, e o Rafael entendia tudo. Eu falei, Rafael, como é que você tá fazendo? Eu falava assim, eu tô só olhando, porque eu não tem como ele tá entendendo. Eu não tô entendendo, ele também não tá entendendo. Tem certeza que ele não tá entendendo. Não, eu tô vendo o que ele tá fazendo, tô fazendo igual. Eu falei, mas eu não tô entendendo é nada. Eu não consegui pegar a aula, minha mãe desistiu na primeira, nem subiu a montanha. Eu fui subir e comecei a chorar no meio da montanha. Então, assim, é uma viagem que para ele é muito marcante. Ele sempre fala, minha viagem. Eu nem lembrava que a gente tinha feito essa viagem. Mas que bonitinho você ter pelo menos tentado, né? Assim, tipo, fazer o. Não, mas era uma experiência que eu queria. Não, agora eu quero ir. Ele agora, nós vamos viajar de novo agora em fevereiro, ele já tá querendo. Não, vamos viajar, vamos esquiar, a gente aluga e a gente vai também, ele vai receber um prêmio em Las Vegas também em maio, ele quer alugar um motorhome e sair andando pelos parques da Sequoia e tal, é isso. Sim. Gosto de fazer esse rolê mais natural. Mas pensando assim, né, igual eu falei, essa é a viagem que ele mais ama, ele sempre vai falar dela. Eu sou, igual eu falei, eu amo Nova York, já fui várias vezes, é o meu lugar preferido, mas eu acho que assim, que mexe muito comigo, eu acho que é a Disney. É um pouco óbvio, é um pouco criança demais. É eu chegar lá e você voltar a ser a criança que você é, despertar a criança. E quando eu falo criança, é a inocência, sabe? Aquela inocência que a gente tem, que muitas vezes, hoje é muito esquecida, porque a nossa vida é muito corrida. Eu tenho que cuidar do meu filho, eu trabalho pra caramba, né? Tenho minha casa, tenho muitas coisas para fazer. Então, quando eu chego lá, sabe quando você esquecer de tudo e é divertir, é viver aquilo mesmo? Eu fui quando o Luca estava com 5 meses. A gente foi, e aí eu escolhi o parque porque não era nem um pouco atrativo para ele, era para a gente, né? Que é Universal, que é o parque que tem tudo que é mais, assim, tudo que é mais radical. Eu deixava ele com a minha mãe e a gente foi, e sabe aquele momento e era um momento que eu estava
num momento muito conturbado da maternidade, que era um momento muito pesado para mim, eu estava com um neném muito pequeno e tal, e foi um momento que eu distraí nisso, assim, vivi, sabe, assim, curti aquele momento com a inocência de criança, assim. Então, lá, sempre que eu vou, é isso, me traz essa coisa da infância, da inocência, de desfrutar mesmo, e sem o compromisso. Isso é uma coisa que eu gosto muito também. Por mais que eu monte um roteiro, um negócio, assim, que eu quero fazer, mas eu também não gosto de ficar engessado, tipo, a gente tem que acordar 7 horas, a gente tem que voltar 8 horas, tem que parar para comer tal hora. Isso é um trem que vai me deixando meio ansiosa, assim, eu vou criando ansiedade. Ai, a gente não tá dentro do prazo. Então assim, eu gosto de ter um roteiro para eu saber aquilo que eu quero fazer. Mas eu não gosto de ficar engessada, de ter que, nossa, eu tenho que fazer isso, porque isso começa a me gerar ansiedade também. Então, é um lugar que eu vou, e como eu já fui muitas vezes também para a Disney, é um lugar que, assim, o que eu consegui fazer é maravilhoso. Não consegui em todos os brinquedos, beleza, a próxima vez que a gente voltar, que é um lugar que com certeza eu vou voltar, eu faço o que não deu, entendeu? Então, assim, é isso. Eu acho que é o lugar que mais mexe comigo. Ai, que máximo. E nós estamos nessa briga, porque o Rafael quer esquiar e eu quero levar o Luca pra Disney. Eu falei assim, que eu queria levar ele no Animal Kingdom, porque por causa do safari, que ele é louco com bicho. Mas mentira, é porque lançou um brinquedo novo da Avatar, que todo mundo que eu falo assim, nossa, o brinquedo mais legal da Disney, né, de Orlando, pra mim é a montanha-russa do Hagrid, que é do Harry Potter, que eu sou muito fã e tal. E eu nunca tinha ido, porque não, as últimas vezes que eu fui não tinha ainda, essa última vez que eu fui teve, foi o brinquedo mais legal que eu já fui na minha vida. Então, quando eu falo dela, todo mundo fala assim, não, mas o brinquedo do Avatar é melhor que ele. Eu falo, porra, não fui ainda, não tinha. Aí eu falei, gente, a gente tem que levar o Luca no Animal Kingdom, porque lá tem safari e tal, mas é mentira, porque eu quero conhecer o brinquedo do Avatar. Teve algum perrengue? A gente estava falando do negócio dos improvisos também. Já teve alguma coisa muito, muito foda, assim, super difícil que você teve que resolver rápido, viajando? Então, já quando eu fiz intercâmbio, né, tudo era muito perrengue Esse foi lá. o pior. Da vida. Da vida. E não tinha outra solução senão ir embora, vazar, né? Que às vezes a solução é essa, gente. Só aceita que deu ruim e vaza, né? Eu tenho uma amiga que eu tava com ela ontem, ela tava contando um perrengue que ela passou na China, que eu acho que você podia convidar ela para vir falar com você. Bora. E eu acho que assim, o perrengue maior que eu já passei, eu nunca passei muito perrengue. Eu tenho outra amiga também que sempre passa perrengue em viagem, a Bela também, ela já me contou vários. Mas eu não tive muito perrengue em viagem, acho que por isso, por eu ser muito, muito organizada. Eu sou organizada com tudo. Então, nos meus eventos, a mesma coisa, assim, eu nunca passo muito perrengue, porque eu sou muito organizada, eu já penso tudo que pode dar errado. A mesma coisa eu sou com viagem, eu sempre levo coisa para mais e tal. Igual, uma coisa que a gente sempre faz, eu sempre levo roupa na mala de mão, porque se a minha mala for extraviada, eu tenho pelo menos ali alguns dias até a minha mala chegar ou eu comprar alguma coisa. Então, eu sempre, assim, tenho esses planos B, assim, e tal. Mas eu acho que teve uma vez que a gente viajou, a gente fez uma viagem super legal em família, assim, bem maior. E minha mãe tinha feito a reserva pelo Decolar. E chegou lá, a gente não tinha hotel. Nosso hotel chegou lá, a reserva do nosso hotel falava que não existia. O Decolar não fez. E a gente chegou, tipo, de madrugada e tal, e a gente não tinha para onde ir. A gente simplesmente não tinha para onde ir. Aí, nós estamos rodando ali, é uma região que tem muito hotel. Que horas que era? Era tipo umas 2 horas da manhã, assim, que a gente tinha chegado. Assim, nossa! Era de madrugada. E muitos hotéis fecham a recepção. Não tem, tipo assim, a pessoa fica com, tipo, só uma chavinha para entrar, alguma coisa assim e tal. E aí nós fomos rodando ali até que a gente achou um hotel, o primeiro que a gente viu e entrou. Assim, e falou, tem vaga? Tem. E eram muitas pessoas. Né? Nós éramos 6 pessoas. E aí a gente achou um quarto que tinham 3 camas de casal. E aí nós ficamos lá. Então, assim, no final deu certo, mas foi bem tenso, assim. A gente ficou bem tenso. E minha mãe, na responsabilidade, com criança, meus primos, eles são bem novos que eu, né? Eles são, tipo, 10 anos mais novos que eu. Então, na época, eles eram crianças, assim, minha mãe com 2 crianças, a prima dela e tal, que não falava inglês, só, minha mãe também não fala, só eu, assim, que mais ou menos. Então, foi um perrengue, assim. Agora, teve uma que foi muito boa,
que a gente tava viajando, tipo assim, umas 30 pessoas, assim, mais ou menos, umas 20 pessoas, assim. E a gente tava indo de van, tipo um micro-ônibus. Era um micro-ônibus. E tava indo meus avós, meus pais, meu tio, minha prima, um monte de amigos da minha mãe. A gente tava indo para um cruzeiro. E beleza, nós fomos para o cruzeiro, foi ótimo. Cruzeiro é uma viagem que eu recomendo para todo mundo. Eu amo fazer. Acredita que eu nunca fiz cruzeiro na Nossa, vida? muito bom. Tá na minha lista. E aí nós juntamos uma galera e fomos pro navio, mas era poucos dias, assim, era 3 dias de navio, é uma viagem muito legal, assim, a gente adora fazer navio, mas realmente por ficar 3, 5 dias ali, eu acho que tá suficiente, bacana. Beleza. E aí, na volta, 30 pessoas dentro do micro-ônibus, todo mundo cansado, voltando do navio, queimado de praia, o ar-condicionado estraga. Aí nós vamos voltar com a janela aberta, e tem um monte de gente, um peida, aquela coisa de família, assim, dentro do ônibus, 30 pessoas, e sem ar-condicionado, e aquele cheiro, todo mundo queimado e tal. Aí, como se não bastasse, fura o pneu. Nossa. Aí furou o pneu, tem que parar, tira as malas, troca o pneu e tal, até a gente chegar aqui em segurança, mas assim, sempre na volta, né? E eu falo, e é ótimo, a volta é sempre assim. A gente está ansioso para chegar em casa e acho que acaba passando mais devagar. Eu tenho muita dificuldade com viagem em grupo. Eu não lembro quando foi que eu viajei assim em família, muita gente. Mas eu sei que depois de 2 anos vivendo nômade, quando eu estava em Belém, meu pai me ligou e falou: filha, tem uma surpresa para você de aniversário. Eu acho que eu já contei isso em algum episódio. Eu falei: pai, que surpresa, né? Pensando assim, não, o que será que eu vou ganhar? Aí ele: eu vou aí te ver. Aí foi meu pai, minha tia e minha irmã para a gente dar rolê junto, sendo que eu já estava assim, muito no fluxo da minha liberdade, do meu rolê ali, de fazer o que eu estava afim, e tendo que trabalhar, e tendo que fazer voluntariado, então era um outro ritmo. Aí foi interessante para viver, ter essa experiência. Foi a última, assim, tipo uma viagem em grupo familiar. É totalmente diferente. Eu viajo muito em família, muito. Eu, assim, nós 6, né? Eu, minha mãe, meu padrasto, meu irmão, minha cunhada, é sempre. E sempre Você tem já mais tem a gente. intimidade também, né? Você já sabe como que é que funciona. Mas sempre dá pau. Sempre. Entendeu? Tipo, sempre briga. Nós já viajamos também, todo mundo, os irmãos da minha mãe, nós já fomos para Miami também, todo mundo, e para Orlando, todo mundo junto. Então, assim, a gente sempre viaja em grupos grandes, assim, sempre dá pau, mas a gente sempre vai. Aí assim, nunca mais a gente vai, nunca mais eu quero viajar com fulano, mas sempre a gente volta. Amor e ódio. Amor e ódio. Aí É passa, assim. fica um tempo longe da saudade, fala, não, vamos de novo, vamos. E é isso. Igual agora, minha avó fez 80 anos, né? Aí ela deu de presente para todo mundo. Nós fomos para um resort na Bahia. Eu achei o máximo esse rolê. Vocês fizeram até camisa, gente. Camisa, chinelo, mochila, Achei o boné, máximo. tudo. A gente é Tipo essa aquelas família. excursão que a gente vê assim, né? Chega um busão, todo mundo vestido igual e não sei o quê. Isso, foi exatamente isso, não só. Aí é bom, porque fica cada um no seu quarto, cada um tem seu ritmo, cada um fica do jeito que quer. Aí Também ótimo. respeitar as individualidades de cada um também faz parte. Porque se tivesse que fazer tudo, todo mundo junto, o tempo todo, é impossível. A gente combinava, tipo, encontrar no café da manhã, fazer algumas coisas juntos, assim, mas no geral, cada um tinha seu ritmo. Principalmente eu, né, que tem neném, então eu ia pro quarto bem mais cedo, porque o Luca dorme cedo e tal. Mas assim, a gente sempre viaja muito junto, a gente sempre faz tudo junto. E aí a gente já tá falando, a gente já saiu de lá do aniversário da minha avó falando do próximo. Eu tô gerando conteúdo, né? Não sei se. Muito! Não sei se muito valioso, mas. Às vezes pode ser que alguém pode assistir o episódio e pensar assim, gente, nunca nem pensei em ir para Nova York. Às vezes eu vou, porque é isso, gente. Tá, cada um dá o seu tipo de rolê. Todos os rolês são possíveis, né? Sim. Viajar ainda é muito privilégio, né? A gente também não pode mentir. É um luxo, mas é possível também.
se você se organiza, se você foca naquilo que você quer, ou se você às vezes pega, não sei, coisas que te permitem voluntariado, tantos grupos agora com digital, que se conectam com pessoas, couchsurfing, sei lá, N possibilidades. Tem um grupo no Facebook, por exemplo, só de mulheres viajantes para trocar hospedagem, né? Tipo, né? Mas, amiga, eu falo muito isso, eu estava até conversando esses dias com uma pessoa, e a gente estava falando muito, eu estava falando sobre que às vezes é muito falta de conhecimento, e muitas pessoas também têm a falta de merecimento. Elas acham que não merecem aquilo, ou elas não têm conhecimento. Porque eu sou a pessoa que, pô, meu sonho é ir para Maldivas. Cara, eu sei quanto custa ir para Maldivas. Eu tenho dinheiro para ir para Maldivas agora? Não, mas eu sei quanto custa. Então eu sei quanto eu tenho que trabalhar, tudo que eu preciso fazer para ir para Maldivas, por exemplo. E às vezes eu vejo que muitas pessoas, elas acham que o sonho, esse sonho de viajar está muito fora da realidade delas. E muitas vezes não está. A primeira vez que nós viajamos de navio, que o Rafa foi comigo, nós fomos para um navio, foi Carnavio. E aí a gente estava combinado de ir para o Rio já, com um casal de amigos e tudo mais. E aí a minha mãe passou na porta da CV Centro lá e falou, tem alguma coisa aí e tal? Faltava, tipo assim, uma semana para o carnaval, menos de uma semana, faltava, tipo, 5 dias. Minha mãe entrou, tem alguma coisa aí e tal? Eu falei assim, tem um cruzeiro aqui, R$ 1.500. R$ 1.500 de 10 vezes, 5 dias no navio, com todas as comidas liberadas. A gente foi para Salvador, passou o carnaval lá e tal, ia para Salvador, Ilhabela e tal, passamos em vários lugares. Era mais barato do que uma passagem daqui para Salvador na época do carnaval. Então, foi uma viagem que foi muito em conta, R$ 1.500. E outra, foi tipo assim, R$ 1.500 e o segundo passageiro, tinha uma coisa assim que o terceiro passageiro era de graça. Aí nós fechamos, tipo, 3 cabines, né? Meu irmão com a namorada dele, eu com o Rafa, minha mãe com o namorado dela também. Então, a gente ainda, tipo, uma cabine praticamente saiu de graça, ou como não ia ficar no mesmo quarto, mas assim, foi uma viagem muito econômica. Por exemplo, quando a gente foi olhar agora o aniversário da minha avó de 80 anos, e aí eu tava olhando que era meu aniversário também, eu queria ir para um resort que tem aqui em Tiradentes. Cara, ficou uma fortuna. Nós fomos para um resort na Bahia, a gente contratou que é all inclusive, porque esse daqui é um resort, mas não é all inclusive. Ele só tem tipo pensão completa, né? Almoço, café da manhã, almoço e lanche da tarde, mas sem bebida, e não tem o jantar. Ficou mais barato, tipo, nós pagamos 5 mil por casal, dividido também de 10 vezes, entendeu? Para ir para um resort all inclusive, onde nós ficamos 5 dias, sei lá. Então, assim, eu acho que é isso, a pessoa tem que ter conhecimento de que, às vezes, não tá tão fora da realidade dela, e que tem coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente vai para Nova York, eu pesquiso passagem muito barata, a gente ganha milha para a gente sempre viajar de graça. Então, por exemplo, eu estou indo para Miami agora, no ano que vem, nós pagamos R$ 3.500 para mim, para o Rafael e para o Luca, na passagem. Parcelado de 12 vezes, que eu posso parcelar sem juros no cartão da Azul. Então, assim, a gente fica por dentro desses lances de milha, sabe? A gente usa o nosso cartão de crédito para tudo. Né? Para tudo. Então, o cartão da Azul, se atingiu 50 mil pontos, você ganha uma passagem extra, uma nacional e uma internacional. Então, eu paguei uma parte com pontos, então nós estamos indo, uma passagem saiu de graça. Aqui, quando eu vou para Nova York, eu pesquiso uma passagem barata, eu fico num hotel bacana, tipo assim, confortável, mas que não é luxuoso, porque eu só vou no hotel para dormir. E outra, nós comemos pizza de $1 todos os dias. Teve um dia que nós fomos num restaurante melhorzinho, 2 dias. Um dia a gente almoçou, um dia a gente jantou. Mas os dias que a gente ficou lá, basicamente foi tudo pizza de $1. Uhum. Então, o que a gente quer fazer, assim? Pô, eu prefiro dar um rolê bacana. Então, a alimentação é uma coisa que, tipo, pra mim, pro Rafael, não pega. E principalmente porque tá muito caro a alimentação fora. Então, é uma coisa que a gente, tipo assim, não liga de comer mal pra poder ter um rolê melhor. Sim, o que você vai priorizar, né? Tem uma outra entrevista no Manas que Viajam com a Gisele, e ela fala, Nath, viagem para mim é prioridade. Então, eu trabalho meu ano inteiro e eu já sei que eu quero separar um tanto do meu salário para dar rolê, e eu sei mais ou menos, né, pelas experiências que eu já tive, mais ou menos quanto pode custar uma viagem para mim. E aí eu faço
tudo para caber dentro daquele orçamento que eu tenho, porque para mim, se eu não viajo pelo menos uma vez no ano, não dá. Então, né, tipo, é possível, né? Principalmente. Sim, a gente faz tanta coisa, tipo assim, querendo ou não, sabe? Que a gente pode falar, não, pô, isso aqui eu vou deixar de fazer porque eu quero fazer uma viagem. E a vida inteira eu e o Rafael fomos assim, a gente sempre, todo ano, a gente faz uma viagem por ano. É a nossa meta, assim, pelo menos uma viagem por ano, sabe? Eu lembro a primeira vez que a gente viajou junto para fora, a gente foi para Las Vegas. A gente não tinha um ano de namoro, a gente foi para Las Vegas. A nossa viagem de Las Vegas foi tipo assim, R$ 2.500, com hotel, a passagem aérea e limusine que buscava a gente no aeroporto, dividido de 10 vezes, ou seja, foi R$ 250. Na época, R$ 2.500 era tipo assim, eu não ganhava isso. Rafael ganhava mais ou menos parecido com isso, mas tipo, era barato, a gente passou de 10 vezes, sem juros, 250. Que era algo que era possível pra ótimo. Gente. Então, assim, eu acho que é você pesquisar isso, porque se você não souber, você não põe isso como meta. Outro dia, até uma agência de viagem fez um negócio que eu achei incrível. Falou assim, você quer ir para Maldivas? Eu vou te ensinar como ir para Maldivas. Ela ensinou como você juntar os R$ 30.000 lá, mais ou menos, por ano, para você poder conseguir pagar a viagem pro ano que vem. Então, você vai juntar, esse mês você vai juntar X, mês que vem você vai juntar isso, era na verdade por semana. Você vai começar com R$ 2. Na última semana do ano, você era R$ 1.500. Então, assim, é isso, é você entender para onde eu quero ir, colocar isso como meta e fazer isso seja realizável. Mas você precisa ter essa questão do merecimento. Não, eu quero, eu preciso e eu mereço fazer isso. Eu posso. Estabelecer como prioridade e trabalhar ali para poder fazer e tornar realizável. Como tudo na vida. Que lindo. É isso. Mas a mensagem sempre tem que ser essa, é inspirar, é incentivar, é fazer o povo rir das nossas histórias. Amiga, tem algum conselho final, uma dica ou alguma outra história que você gostaria de compartilhar para a gente encerrar? Eu acho que o conselho é esse que a gente acabou de falar, sabe? De você estabelecer como prioridade aquilo que você quer, como meta, você ter a consciência de que você merece aquilo que você quer fazer, sabe? Aquilo que você quer, seja um carro, uma casa, seja viajar, a gente gosta de viajar, a gente estabelece como meta. E uma coisa que eu falo, eu fico até... A gente, às vezes, fica muito confortável. Eu falo muito isso com a Rafael, porque como a minha madrinha, né, minha tia mora em Miami, então é um lugar que eu vou sempre, uma vez por ano a gente vai, porque a gente paga só a passagem. E chega lá, né, a gente fica na casa dela, ela é madrinha do Luca, então, nossa, nos recebe com todo o conforto. A última vez que eu fui pra lá, comprou um berço pro Luca. Então, assim, que linda. Aí a gente acaba ficando muito indo pra lá, eu não conheço a Europa. E eu já poderia ter ido pra Europa, assim, né? O tanto que eu já gastei, eu poderia ter ido pra Europa várias vezes. Mas eu sempre priorizo lá. Mas por quê? Porque tem essa coisa da família pra mim, que é uma prioridade pra mim. Que é um dos meus pilares de vida, da família. Então, ir pra lá, e é muito isso. Assim, quando você falou, você viaja muito sozinho, hoje você não consegue viajar mais tanto em grupo. O meu é o contrário, eu não me imagino viajando sozinho. Quando eu viajo sozinha, igual, umas vezes, acho que 2 vezes que eu fui para Nova York, eu fui sozinha. Seu Rafael, eu ficava pensando, nossa, o Rafael ia amar isso aqui. Ou quando eu viajo sem a minha mãe, na nossa lua de mel mesmo, eu e o Rafael falava, nossa, minha mãe ia amar isso aqui, sabe? Então, tipo assim, a gente fica pensando já na pessoa, sabe? Porque a gente já tá tão acostumada a viajar junto, assim, que a gente já fica pensando, nossa, se a pessoa estiver aqui, então a gente já sempre tá movido a isso, a estar junto, a viajar junto. Agora que eu fui pra Fortaleza, minha mãe foi pra lá comigo também. A gente sempre vai um levando o outro, porque a gente gosta de estar junto. Então, eu poderia viajar para vários outros lugares, mas talvez se eu não tivesse com a minha mãe, se eu não tivesse com essas pessoas que eu gosto tanto, talvez eu prefiro continuar indo para um lugar que eu tenha esse vínculo com eles. Sabe? Legal. Eu esteja com eles. Então, eu acho que é isso, essa questão da gente saber, entender que a gente merece, entender o que a gente quer, estabelecer a prioridade e batalhar para aquilo acontecer, para viabilizar aquilo. Então, o que você falou, tem várias formas, tem a forma do voluntariado, tem a forma da gente trabalhar e economizar para poder se programar para aquilo, sabe? De viabilizar mesmo, fazer dar certo. Eu já fiz uma mentoria que falava muito sobre essa questão do merecimento, sabe?
E às vezes a gente se bloqueia tanto com isso de achar que a gente não merece, que a gente gasta a mesma coisa com outra coisa que não faz o menor Outras coisas. sentido. E nem percebe, E nem percebe. Então, quando você vai vendo, aquilo ali nem você pagou e nem viu, sabe? Então, muitas vezes, essa questão também de fazer você... as coisas com presença. Ter presença na vida não é só ser zen, né? É você fazer as coisas com consciência, que eu tô gastando meu dinheiro, sabe, olhar para as coisas que você faz, eu tô trabalhando com isso, eu quero isso, eu tenho esse objetivo. Ter presença em tudo também é ser intencional. Eu falo muito com o Rafael. A gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz, sabe? E o tanto que, assim, as coisas fluem pra gente quando a gente é intencional. Então, a gente... Tipo assim, a gente sabe o que a gente quer, a gente é um foco. A gente precisa ser intencional nas nossas relações. Em tudo. Sabe assim, a gente... O ambiente que a gente frequenta. Quem eu quero estar perto de mim. Sim. Eu tava conversando esses dias com as meninas que trabalham para mim, e elas também trabalham com outras coisas, falaram assim, às vezes um cliente não pode pagar o que a gente cobra e ele fica puto, ele fica com raiva e te xinga. E a gente tem visto isso acontecer muito na internet, né? Quando a pessoa não pode ter tá vendo você viajar ali, às vezes ela não curte, não comenta uma foto, porque aquilo ali aguçou algo nela não tão bom. Mas, gente, quando a gente curte, a gente comenta, a gente atrai tantas outras coisas positivas. Sabe? A gente atrai aquilo ali pra gente. Sim, claro. Sabe? Então, a gente... E é isso, porque a gente precisa entender que todo mundo merece. O universo tá aqui pra gente explorar. Tipo assim... Tá aqui pra todo mundo. Entendeu? Tipo, tudo tá à disposição para todo mundo. Só que quem quer vai fazer e vai arranjar uma forma de fazer, e quem não quer vai ficar estagnado. Não tem nada grandioso que eu não possa fazer. Eu posso não poder fazer agora, mas uma hora eu vou fazer. Mas para eu poder posso fazer, traçar o caminho para eu chegar lá, né? Claro. Você precisa entender o que você quer e arranjar as formas de chegar lá. Mas para isso você precisa entender bem daquilo que você quer, do seu plano. Não ir para Dubai? Então, quanto custa a passagem? Onde que eu posso ficar? Como é que é? Como é que é lá? O dinheiro vale quanto? O que eu posso fazer lá? Diz que mendigo lá ganha muito dinheiro. Já cogitei? Ai, amiga, que saudade. Ai, também. Inclusive, gente, meu filho nasceu no dia da Nath, no dia do aniversário da Nath. Sim. E eu falo que pra mim é uma honra. E eu tinha escrito um texto maravilhoso pra mandar pra ela no dia do aniversário dela. E eu entrei em trabalho de parto, fui ter meu filho e esqueci. Falei, amiga, olha, eu preparei uma puta coisa pra você de aniversário, só que eu não tive como te mandar porque o Luca nasceu. Aí esse é seu presente, mandei uma foto dele. Melhor mensagem de aniversário que eu recebi no dia foi essa. Vamos agora fazer a propaganda pessoal. Me conta aí, arrobas, projetos, para que as pessoas sigam. Então, meu Instagram pessoal, né, Luísa com Z de Larete, com 2 L's. E Instagram da Lacita, que é a minha empresa aí, onde a gente realiza vários sonhos em formatos de eventos. É @cerimonial_Lacita. Muito bem administrado pela Nath, inclusive. Obrigada. Não, faz toda a diferença. Então, e é isso. Os projetos nós estamos aí, né? Tentando dar aula, ser mãe, viajar, trabalhar. E eu falei esse lance da maternidade, né? Que no sentido, no início, eu falei, eu perdi minha liberdade, minha vida acabou. E agora? Eu não sou mais quem eu era. E agora? Você vai vendo tudo voltar, assim, sabe? Eu tô vivendo um processo muito gostoso da maternidade. Amando muito meu filho, amando muito ser mãe. E aí outro dia o Rafael falou assim, vamos passar no novo não sei onde? Eu falei, vamos. E foi assim, foi tipo, tem 3 dias, sei lá. Voltando, vamos de novo rolando e como forma. Só que é óbvio, né? Com muito mais preparativo, a gente tem que pensar no lugar que vai ficar, tem que ir com um carro cheio de coisas, tem que levar 1000 coisas. Mas assim, cada vez mais, eu sempre me permiti ser uma mãe muito livre, assim, sabe? Tipo, do jeito que der, tudo vai ser do jeito que der. Então,
Hoje a gente carrega uma bagagem maior, mas o vão aí tá voltando, Tá sabe? A vida vai voltando. voltando ao normal e a gente está se permitindo viver isso tudo com ele agora. Que lindo. Eu comecei a atender uma doula. Ela mora na República Tcheca, mas ela é brasileira. Ela tem um projeto muito lindo. E ela me contou uma coisa numa das nossas reuniões que a gente estava fazendo para ela me contextualizar do projeto, que eu achei tão lindo. Ela falou, Nath, a maternidade tem muito a ver com vida, morte e vida. Porque a mãe morre, quem ela era, morre. E ela tem que viver esse luto. Porque senão ela não vai aceitar o neném. E aí a gravidez chega, é vida, né? Então, vida, morte e vida. E aí depois... Então, assim, ela aceitou a nova mulher que ela é, e aí vem uma vida junto. E aí esse ciclo, assim, que a gente tem que se preparar aí, que é tão forte pra gente, né? Como mulher, principalmente mulheres independentes, às vezes, ou quando é uma situação inesperada, que seja, né? Que aí agora tem aquele outro ser que vai ser impactado por tudo isso também, né? Tá todo mundo ali conectado na família, né? Tipo assim. Por todas as nossas decisões, tudo que eu falo desde o nosso nome, né? Você escolhe o nome para uma pessoa. Se a pessoa não gostar desse nome depois, assim, sabe? Então, a gente faz, tudo que a gente faz impacta neles. Então, a gente tem que pensar assim, nos mínimos detalhes. Isso é muito mãe. O pai pode ser o melhor pai do mundo, sabe? Mas ele não pensa que os mínimos detalhes da vida dele impactam no filho dele. Porque ele vive muito a vida dele. A vida do pai, ela sempre vai ser a prioridade. Mesmo tendo os filhos como prioridade, a esposa, pode falar assim, falar é muito fácil, mas em viver, isso o instinto é da mãe. Entende? Muito enraizado nessa estrutura que a gente vive hoje, social, né? Sim, e é instintivo. Quando você nasce, você vê, você fala assim, nossa, você vira um bicho. Outro dia eu tava passeando com o Luca aqui no meu bairro, e aí tinha uma passarinha com um filhotinho. E aí, eu passeando com o Luca, eu vi que ela tava abrindo as asas e gritando. Eu falei, filho, ela tem um filhotinho. Ela tá protegendo o filhotinho dela. E dito e feito, eu comecei a pular dela, eu vi o filhotinho assim, ó. Ai, exatamente isso. É instintivo, assim. E o pai tava lá longe, assim, gritando, mas estava longe. Tem que pensar em tudo, né? E eu não me permito esquecer nada. Então, eu faço checklist de tudo aqui, ó. Tudo que eu preciso levar, tudo que eu preciso fazer. Porque depois que a gente é mãe, a nossa memória fica meio falha. Ai, encerramos. Encerramos com muito amor. Adorei. Gente, esse episódio ele vai estar disponível no canal oficial no Spotify, tá? O canal oficial do Manas que Viajam é um programa no Spotify que dá para você escutar ou também ver o vídeo. E fica no meu canal no YouTube também, Nath Nomad de Manas que Viajam. E lá no Substract eu envio uma newsletter para quem é assinante com mais textão. Às vezes eu até empolgo, coloco mais foto, porque quase todas as entrevistadas do Manas que Viajam são mulheres que eu me conecto, que eu conheci, que eu vivi coisa junto. E é isso. Muito obrigada pela sua participação, amiga. É isso. Beijo, muito obrigada. Muito obrigada.